Nada de vida fácil para Mbappé no retorno à seleção francesa, hein? A França perdeu para a Croácia fora de casa, o jogo aconteceu em Split, na Croácia por 2-0 no primeiro jogo das quartas de final, no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. O Mbappé não era convocado, né? Não atuava pela seleção francesa desde setembro, então 6 meses aí que não estava com a seleção francesa, muita polêmica de quem mandava ou não mandava na convocação, mas o fato é que o Mbappé voltou a ser convocado, voltou a ser titular, capitão dessa França, campeão também, e não conseguiu a vitória. Foi uma França que iniciou, inclusive, essa data FIFA com muitas críticas ao Deschamps por conta de algumas convocações, alguns nomes, na verdade, que não estiveram na convocação, em especial o Ryan Cherki, que joga no Olympique, né, no Lyon, e também o Akliouche, que joga no Mônaco. Foi bastante questionado que os dois jovens não tenham sido chamados, mas o Deschamps foi para enfrentar a Croácia com o que ele considera melhor, um ataque com Dembélé, Mbappé e o Colomoni, que, apesar da fase e da passagem ruim no PSG, tem um momento de recuperação na Juventus, e na seleção francesa é verdade que ele vinha entregando, que ele vinha marcando gols, é o artilheiro do time na Nations League, na Liga das Nações. Então é uma França que tinha os seus principais jogadores, mas que faltou principalmente criatividade no meio-campo para conseguir municiar um pouco mais esse ataque e, claro, tentar um resultado mais interessante. O goleiro Maignan, inclusive, defendeu um pênalti logo no início do primeiro tempo. Depois, ali já perto dos 30 minutos, a gente teve o primeiro gol da Croácia, marcado pelo Budimir, com um passe do Perisic, e depois, nos acréscimos ainda do primeiro tempo, o Perisic faz o segundo gol. O Perisic, veterano, o Perisic, atualmente no PSV, foi o melhor da partida, deu um passe decisivo e fez o gol também, fez um grande jogo o Perisic. Foi uma Croácia que aproveitou mais as suas chances e conseguiu assustar um pouco mais essa França. A França teve ali alguns momentos, no primeiro tempo, mais de individualidade do Mbappé, mas que acabou sem uma finalização ou sem um passe final ali que desse em algo mais concreto. No segundo tempo, a gente viu uma França que tentou um pouco mais, mas que ainda assim não teve eficácia no momento final. A França, inclusive, teve mais posse de bola, bastante mais posse de bola do que a Croácia. Terminou a partida com 62% de posse de bola contra 38% da Croácia e não conseguiu a vitória. Agora vai precisar reverter esse resultado. O jogo é no domingo, jogo de volta aqui em Paris, no Stade de France, e vai precisar de um placar elástico. Uma França que tem tido uma temporada um pouco irregular, que na reta final de 2024 fez um bom jogo, mas tinha feito outros também um pouco sem graça, um pouco sem essa criatividade, apesar de ter uma geração muito talentosa, de muitos jovens, não conseguiu colocar isso em campo. O Désiré Doué, por exemplo, que é um jogador que faz um 2025 muito bom, vem evoluindo bastante no PSG, nem entrou em campo. O Olise, aí sim, um outro jogador interessante, entrou em campo substituindo o Dembélé, mas ainda assim faltou mais criatividade, enfim, um pouco mais de pegada para essa França. Falta algo nessa equipe, ainda que tenha muito talento. Para mim, em termos de talento, de material, junto com Portugal, talvez seja Inglaterra também, mas aí eu ainda acho que Portugal e França estão numa prateleira acima quando a gente fala de material, de quantidade de talento jovem e de possibilidades. O Deschamps não tem conseguido criar um padrão para essa França que seja mais constante, né? Uma equipe que faz realmente partidas um pouco irregulares. E nesse momento de retorno do Mbappé, sendo capitão no jogo, sendo o cara de referência, inclusive jogando principalmente mais com velocidade pela esquerda, mas se a gente vê o posicionamento médio dos jogadores na partida, ele é o mais avançado entre os atacantes e nem tão aberto pela esquerda, até um pouquinho mais centralizado, mas uma França que não tem mostrado esse coletivo assim tão vistoso. E vamos ver se vai conseguir
reverter esse jogo. A França, obviamente, faz uma partida de quartas de final e pode enfrentar Holanda, Países Baixos ou Espanha numa possível semifinal, caso consiga reverter o jogo diante da Croácia, domingo, no Stade de France, aqui em Paris. Será que consegue reverter? Será que teremos gol de Mbappé, uma grande partida do francês no próximo domingo? Veremos.